Bom dia, Daisy. Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast do Daisy Pod. Hoje eu tô aqui com uma convidada muitíssimo especial, a doutora Sabrina Eupa, que me ajudou muito na minha jornada com a síndrome do ovário policístico, que é o assunto de hoje, é o que a gente vai conversar hoje. Como que é, quais são os sintomas, como é que é tratado e desmistificar mesmo esse assunto, deixar mais acessível algumas informações sobre como é que é essa síndrome e como tratar. Então, se você puder fazer uma introdução sobre você, sobre como que você começou na medicina integrativa, toda essa questão. Primeiro, Júlia, também quero agradecer o convite. Também é uma honra para mim estar aqui, né? Já te conheço há alguns anos. Sim. Então, vi você crescer como mulher, porque a impressão que eu tenho quando te conheci, você ainda era menina. Sim. Então, foi muito bonito acompanhar isso. E também fico muito feliz de hoje estar aqui com você, com toda a sua trajetória nesse podcast. Muito legal, obrigada. Muito obrigada por aceitar e estar aqui com a gente hoje. É uma honra. E, bom, sobre a minha trajetória, eu também tive síndrome de ovários policísticos. E eu sofri muito para descobrir a causa e também para tratar. O que é que eu sabia era o que eu tinha ouvido falar, que era use anticoncepcional. Né? Mas o anticoncepcional, quando eu fui morar na Europa, eu descobri que ele não resolvia nada. Sim. Ele só desligava o alarme de incêndio, mas ele não apagava o incêndio. Né? Então, a síndrome do ovário policístico ela é mais comum do que a gente imagina. Então, hoje, é uma média de 15% das mulheres têm síndrome do ovário policístico. Tem alguns estudos que mostram a genética disso. Então, quem tem tias, mães, avós com alguma resistência insulínica ou síndrome do ovário policístico podem desenvolver também. E também a epigenética, que é o quê? É o ambiente, a forma como vive, né? A epigenética, a gente fala, é o seu dia a dia, o que você se alimenta e tudo mais. Que, geralmente, as pessoas também aprendem a se alimentar com a família. Então, por isso, se a mãe acaba tendo sobrepeso, consumindo muito açúcar, os filhos acabam também tendo esse hábito, né? Porque crescem vendo isso. Sim. Então, essa é uma das origens da síndrome do ovário policístico. E eu acho interessante a gente falar, eu não gosto desse nome, né, a SOP, porque quando foi dado o nome, foi dado uma característica. Porém, síndrome é, em medicina, um conjunto de sinais e sintomas. E não necessariamente nesses sinais e sintomas você precisa ter o cistos no ovário. Então, isso acaba confundindo muitas pessoas. A medicina já pensou em rever esse nome. Então, existem duas propostas de nomes, que é síndrome metabólica reprodutiva ou síndrome anovulatória crônica. Justamente para tirar esse estigma de que tem que ter o cisto no ovário, de que se não tem cisto no ovário, eu não tenho síndrome do ovário policístico. Né? Então, esse nome foi dado há muitos anos e ele já hoje atrapalha a gente na hora do diagnóstico, porque confunde o leigo, ele se apega ao nome e aí acaba, às vezes, não aceitando, não entendendo o tratamento que precisa ser feito. Outra coisa que atrapalha também é que a pessoa pensa que é só tratar o ovário, que o nome está ali, então vamos tratar o ovário. Né? E por que a mudança do nome para síndrome metabólica? Porque, na verdade, ela é uma síndrome que repercute em várias coisas no corpo. Sim. Né? Então, a gente não pode só tratar o ovário, a gente tem que tratar o sistema. Certo? Certo. Estamos acompanhando aí? Com certeza. Eu acho que essa parte do cisto, não necessariamente tem que ter o cisto, é uma coisa que atrapalhou o meu diagnóstico também. Os médicos, não, porque você não tem o cisto no ovário, então você não tem SOP. Então, acho que tem muita gente, muitas mulheres aí que têm essa síndrome e que não sabem, ou até foram diagnosticadas de forma errada, porque não tinham cisto, né? Então, acho que é muito importante a gente já começar falando isso, que era uma das perguntas que eu tinha ali no script, para o pessoal já entender que não é só um cisto, não é só tratar o ovário. Então, você pode
falar um pouquinho pra gente qual que é a importância do estilo de vida pra SOP? Eu vou esmiuçar um pouco melhor isso, que eu acho que vai ajudar quem passou pelo que você passou e pelo que eu passei também, muitos anos antes de você. Claro. Que é o seguinte, existe um critério, para quem gosta às vezes de pesquisar mais, olhar, né? Que chama critério de Rotterdam. Esse é o critério hoje usado para você fazer o diagnóstico. Existem 3 critérios, mas o Rotterdam é o mais comum e é o mais usado no Brasil. Então, os critérios de Rotterdam dizem o seguinte, que você tem que ter 2 de 3 critérios. Então, você não precisa ter os 3, você só tem que ter 2. Os 3 critérios são os cistos no ovário, que também não é qualquer cisto. Então, para você determinar que cisto no ovário é de ovário policístico, você tem que ter, pelas regras de Rotterdam, ao menos 12 cistos em cada ovário, medindo entre 2 e 9 milímetros. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem 3 cistos lá, isso não caracteriza ovário policístico, né? Às vezes tem lá um cisto de ovulação, então o critério é 12 nos 2 ovários, entre 2 e 9 milímetros. Ou aumento do ovário. Aumento global do ovário tem que estar maior do que 10. É a medida que a gente usa lá, né? Que pode ser ml ou microgramas. Então, esse é um. O outro critério de Rotterdam é a anovulação. Então, não ovular ou ter menos do que 9 ciclos menstruais por ano. Porque na síndrome do ovário policístico existe uma irregularidade do ciclo menstrual. Geralmente aumentado. A mulher leva mais tempo para menstruar. Então, 45 dias, 60 dias, 90 dias. E o outro critério é androgenismo. Então, o que é o androgenismo? É uma predominância de hormônios androgênicos ou masculinos, que são 4. A androstenediona, a testosterona, a dihidrotestosterona, que a gente chama de DHT, e o DEA. E esses 4, eles podem estar aumentados laboratorialmente ou em sintomas. Então, quais são os sintomas? Hirsutismo, que é aumento dos pelos, pele oleosa e acne. Esses são os mais comuns. Então, são 3 critérios, né? E aí eu especifiquei um pouco mais cada um desses 3 critérios. Então, por Rotterdam, você tem que ter 2 dos 3. Sim. Entende? Então, se você tiver anovulação e androgenismo, você não precisa ter não precisa ter os ovários com cisto para você ser diagnosticada, né? Então, isso é uma coisa que confunde muito. E aí, falando, então, o que você me questionou, é que, veja, envolve uma questão que é hormonal, que é um balanço hormonal, que é o tempo de ciclo. Então, não é só um ovário desregulado. É uma série de coisas que acaba acontecendo dentro do metabolismo. Sim. Então, para a gente conseguir reverter, a gente tem que ir trabalhar todas essas mudanças que aconteceram. E a gente tem que trabalhar muito na resistência insulínica. Então, eu gosto muito do nome de síndrome metabólica reprodutiva, porque ele mostra exatamente que é uma síndrome metabólica. Então, aumento da insulina, da resistência, né, a probabilidade de ganho de peso. Então, as mulheres que têm aumento do peso sofrem mais com os sintomas do ovário policístico, né? E o tratamento por muitos anos foi da pílula, né? Trata aí com pílula, que aí regula tudo, a hora que você parar, menstrua e tudo mais. E a verdade é que os sintomas desaparecem logo no 2º, 3º mês de uso da pílula. Só que o dia que você parar de usar, volta tudo. Porque você não foi na causa, né? Eu brinco assim, você só estava perdendo no jogo e você embaralhou as cartas, né? Sim. Você só mascarou ali o que tinha. E o que você vê, assim, de principais sintomas da... Olha, geralmente as meninas vêm pela acne, porque é uma coisa que acaba atrapalhando, ou pelo excesso de oleosidade, que tem que lavar o cabelo e tudo mais, né? Então, isso é o que mais atrapalha. E às vezes elas nem queixam tanto da irregularidade menstrual, porque dependendo da idade... Às vezes está começando, então nem está contando ainda, nem tem uma tabelinha, nem sabe quantos dias que menstruou, qual foi a última vez. Então, às vezes, elas nem percebem isso, né? Tanto é que muitas mulheres acabam descobrindo só quando querem engravidar. Porque por ter esse problema na ovulação, né? Fica mais difícil de engravidar. Por quê? Porque não sabe quando vai ovular e se vai ovular. Então, fica como se fosse uma loteria. E aí, quando a mulher começa a passar por isso... Aí a gente vai lá e aí acaba descobrindo que ela
tem já há alguns anos, né? E aí você pergunta, você já notava isso? Eu até notava, mas achava que era normal. Porque, né, pele oleosa e tal, não sei o quê. Entende? Então, eu achei que era normal, usava creme para controlar isso. Então, algumas pessoas sofrem diagnóstico por isso, porque acabam só com o que te atrapalha. Às vezes o pelo, o hirsutismo. Então, as meninas reclamam mais quando atrapalha a imagem, né? Sim. Que foi o motivo que eu fui procurar também o tratamento, né? Que Sim. era a questão da acne, oleosidade e tudo. Exato. E agora você tá com uma pele maravilhosa, né? Ai, obrigada. Tá lindíssima. Sim. Então, e aí a gente tem que trabalhar muito a nível de receptor de insulina, quando a Sim. gente vai trabalhar. Então, precisa de uma mudança de estilo de vida. Tratar a SOP é uma coisa desafiadora, não é fácil, porque você tem que dar um suporte psicológico para a menina. Né? Porque você tem que dizer para ela o seguinte: a partir de agora você tem que fazer atividade física, você tem que fazer atividade aeróbica, você tem que mudar a sua alimentação, né? Então, uma alimentação em baixo açúcar e carboidrato, né? Que a gente chama de hipoglicídica. Então, não é fácil. Né? Às vezes você está no meio da faculdade, com um monte de coisas novas, estudando, achando quem você quer ser na vida e se descobrindo como pessoa, aí tem que mudar todo o seu estilo de vida. Né? Não é fácil, em nenhum momento da vida é fácil, né? Então, por isso eu digo que é uma situação que precisa de um acompanhamento, né? E não é de uma hora para outra. Então, a pessoa começa a fazer atividade física, muda a alimentação, e não vai ser em 30 dias que ela vai ver o benefício. Entende? Então, é normal ela desanimar, porque ela fala, nossa, eu estou 30 dias me dedicando e nada de eu estar melhor. Né? Então, você vai ter que dizer, não, são meses que você vai ter que fazer isso, provavelmente para o resto da vida. Então, esse é um desafio. É que assusta, né? Realmente uma mudança de estilo de vida mesmo. Uma coisa que você vai ter que levar. Mas, assim, eu posso dizer que depois que eu descobri isso, depois que eu mudei o estilo de vida, eu vivo com muito mais qualidade. Então, é a paciência e a persistência de você estar ali e realmente esperar o resultado daquilo. E a verdade também, Júlia, é que todo mundo deveria viver assim, né? Sim. Comendo bem, fazendo atividade física. Então, é o ideal, né? Mas às vezes é o ideal. A gente não consegue. E aí eu às vezes falo assim, olha, é que todo mundo deveria fazer isso. Você só tem motivos mais fortes para fazer, né? Sim. Então, assim, mas no fim é isso aí. E você acha que tem uma causa definida para SOP? Existem várias causas, na verdade. Uma delas é genética, como eu te falei. A outra é estilo de vida. Também a quantidade de plástico que a gente tem ingerido. Então, são os disruptores endócrinos que a gente chama, né? Então, o bisfenol A, os pesticidas, os agrotóxicos. Tudo isso acaba inflamando o corpo. A quantidade de açúcar refinado que a gente tem ingerido também acaba atrapalhando o funcionamento do receptor de insulina. Então, ele não reconhece mais a insulina, causando essa resistência insulínica que a gente chama. E aí, o que acontece? A verdade é que tem a soma de todos esses fatores para cima da gente, né? Sim. Então, a gente não consegue mais hoje fugir de plástico, a gente não consegue mais fugir de agrotóxico e pesticida, a gente não consegue mais fugir de uma alimentação com açúcar, né? Porque se você está numa viagem, né? Em casa você se organiza, mas você vai fazer uma viagem, você está em outro país, não é fácil você fazer escolhas saudáveis, porque em muitos países não tem escolhas saudáveis, né? E não são escolhas práticas. Sim. Então, não, eu quero comer legumes e verduras. Não, então você vai ter que sentar num restaurante, esperar 1h30, né? Tipo, sentar, esperar o prato, pedir, comer e tal. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, eu vou parar ali e vou pegar uma coisinha. Sim. Só que a coisinha ali é carboidrato, né? E é carboidrato refinado. Sim. Então... É carboidrato, açúcar... Gordura hidrogenada, conservante, né? Porque tudo que dura num pacotinho tem que ter conservante, né? Senão Sim. não dura. E aí, não é fácil. Né? Eu entendo, às vezes, quem está numa rotina como você tinha, de universidade, de estudos e tudo mais. É puxado, você tem horário, acorda de manhã e tal, vai para um lado, vai para o outro, às vezes já está em estágio. E aí você tem que... Agora eu tenho que parar para comer. Né? Então, você tem que ter aquela organização de levar marmita e tal. Poxa, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas e para as pessoas que têm essa rotina um pouco mais atarefada ou tá viajando, você acha que tem alguma dica que você possa dar para como que ela pode lidar com isso estando com a SOP em tratamento? Tem que se programar,
né? Tem que procurar ter coisas saudáveis sempre à mão. Então, assim, é muito de estar programada. Você não pode ser pega, né, de surpresa. Então, você tem que ter sempre um lanchinho mais saudável, né? Uma coisa que esteja dentro do índice glicêmico seu aí preparado, às vezes para uma nutricionista que te ajuda, te dá um norte, para você não exceder a quantidade de carboidrato no dia, não fazer pico glicêmico. Então, é organização. Sim. O que, na verdade, é o fundamental para tudo que a gente vai fazer, né? Exatamente. Não tem como fugir. Não tem como fugir. A gente comentou um pouquinho ali da fertilidade, que a gente já comentou que realmente afeta a fertilidade da mulher, né? Sim. E para uma mulher que tá tentando engravidar, o que ela pode fazer para melhorar nessa situação realmente para a fertilidade? É a mesma coisa. Ela tem que diminuir toda essa resistência insulínica. E uma coisa que é bem importante é que 30% das mulheres com síndrome do ovário policístico também têm transtornos de tireoide. Uhum. Então, 30% não é tão pouco. Então, e o transtorno de tireoide, ele também atrapalha a gestação. Então, eu diria que em todo paciente é bom pesquisar a tireoide, fazer TSH, T3 livre, T4 livre, procurar alguma doença autoimune de tireoide, anti-TPO, e iniciar. Se tiver para engravidar, precisa muito, porque o hipotireoidismo, por exemplo, por si só, ele já desregula o ciclo. Sim. Aí você soma uma SOP, né, com resistência insulínica e um hipotireoidismo, então vai ser muito mais difícil. Então eu acho que quem tem mais pressa e já está tentando engravidar, e é um momento de angústia para a mulher, ela começa a contar cada mês, precisa também fazer uma boa análise da tireoide e regular ela o máximo possível. Uma coisa que eu acho legal a gente falar, Júlia, que muita gente não sabe, é assim, então se eu começar a tomar o remédio da tireoide, eu nunca mais vou parar. Não, não é verdade. Às vezes você regulando essa síndrome do ovário policístico, você perdendo peso, você fazendo escolhas melhores de alimentação, nutrindo o corpo com algumas coisas que faltam, às vezes a tireoide regula sim e você consegue retirar os hormônios tireoidianos. Uhum. Tá? Só acho legal falar isso porque isso é um tabu bem grande. Mas olhar a tireoide é bem importante. É mesmo, até lembrando assim da minha experiência de acho que 1 ou 2 anos atrás que eu falei com você sobre essa questão, que eu também estava com a tireoide desregulada e eu tomei, não foi nenhum remédio alopático, foi uma homeopatia para tireoide, foi por um período que depois eu me senti muito melhor. Então acho que as pessoas têm às vezes esse receio, esse medo de mas eu vou tomar um remédio, eu vou começar e depois eu não vou parar mais. E não, acho que é só realmente por um período ali que você tem que melhorar, controlar e que vai fazer muito bem pra você, né? Claro que você vai colocar as coisas no eixo, né? Sim. Então você vai botando cada pecinha no lugar. E é um quebra-cabeça. Então não adianta você achar que colocar uma única peça vai resolver tudo. Não, você tem que colocar cada pecinha, né, no tempo certo, do jeito certo. Tem que ter paciência para montar esse quebra-cabeça. Sim. Eu acho até legal a gente comentar um pouquinho sobre a medicina integrativa, que eu acho que ela justamente faz isso. E tem muitas pessoas que não sabem o que é a medicina integrativa, por onde ela parte, o que ela faz. Porque eu acho que a medicina tradicional, ela só trata o sintoma, né? Então, a integrativa, ela vê você como um todo. Se você puder falar um pouquinho também pro pessoal sobre o que é a medicina integrativa. Claro. Então, acho que as diferenças principais você citou aí, muito bem. A medicina convencional, ela trata a consequência, né? Então, tá com sinusite, vamos tomar antibiótico para sinusite, né? Tá com dor de cabeça. Então, ela trata a consequência e ela é mais específica. Então, né? Tá com problema no ovário, então toma um anticoncepcional, desliga o ovário. Então, ela é mais sintomática, né? Ela tira os sintomas mais rápido, mas só que sintomas podem voltar a qualquer momento, né? Ou, às vezes, piorar, porque aí o corpo busca outras formas de pedir ajuda. A medicina integrativa, a gente vê como um todo. Por isso é que são consultas mais demoradas, né? Porque a gente tem que entender tudo. Qual é o seu hábito de sono? Quais são os seus hábitos alimentares? Como foi a sua infância? Você tinha que tipo de doença na infância? Que tipo de remédio que você teve que tomar? Você teve alguma questão cirúrgica, né? Fez apendicectomia? Porque tudo isso muda, né? Pelo que o seu corpo passou. Então, é uma consulta onde a gente busca entender toda a complexidade do corpo humano e dos hábitos de vida da pessoa. E aí, adequar, né? Primeiro, descobrir aonde deu errado, que começou a surgir alguma coisa. Então, ninguém tem diabetes do nada, Sim. né?
Então, por que você agora, com, sei lá, 40 anos, começou diabética? Né? Um exemplo. A gente tem que descobrir o que você estava fazendo errado, que o corpo foi para esse caminho. E aí a gente tem que desfazer, né? E aí que é buscar a causa. Sim. Né? E aí mudar a causa. E aí a gente acaba fazendo isso com todas as doenças, né? Com Alzheimer, com doenças autoimunes, problemas de pele. E aí a gente vai desmontando o quebra-cabeça e desfazendo aquilo para a pessoa voltar a ter saúde. Porque a gente foi feito para ter saúde, a gente foi feito para viver bem. A gente se esforça bastante para atrapalhar isso, né? E a gente dá conta. Sim. Não, é verdade. Então, a gente tem que... a integrativa, ela é basicamente isso. E o que a gente vê? O corpo é natureza. Uhum. Então, ele foi, há milhares de anos, acostumado com natureza. Então, na própria natureza tem as respostas para a gente desfazer o que deu errado. Através de uma falta de nutriente, através de algum fitoterápico. Então, a gente usa isso. No caso da tireoide que você falou, que você até comentou do seu caso, que você acabou usando uma substância que não era um remédio, não era uma substância alopática, o que acontece? A tireoide precisa de alguns nutrientes para funcionar bem, como a tirosina, o ferro, o zinco, o cobre. E aí, às vezes, se você tem uma anemia, uma deficiência de ferro, né, uma anemia ferropriva, a tireoide desregula. E aí você não precisa ir lá e dar um remédio. Até porque o remédio, depois de um tempo, ele acaba diminuindo o tamanho da tireoide, ele atrofia a tireoide. Então, por que a gente não entra com remédio? Porque se a gente dá o suplemento, a gente dá, a gente dá uma muletinha para a tireoide se regular, achar o que ela precisa, retomar, e depois a gente tira, né? E aí ela volta. E o remédio que acaba fazendo? Ele acaba tomando conta da função da tireoide, e a tireoide começa a se tornar desnecessária e ela atrofia. A gente vê isso no ultrassom de tireoide mesmo. Sim. É reversível também, mas leva mais tempo aí. Sim. Sim, com certeza. E eu acho que nessa mesma linha de pergunta ali, na sua opinião, tem algum suplemento que é muito importante para o tratamento da SOP? Que não seja necessariamente um medicamento? Tem vários. Tem um que as pessoas pensam que é remédio, mas na verdade é um fitoterápico da Galega officinalis, que é a metformina, que é um remédio para o diabetes. Ele, na verdade, é um fitoterápico. Como ele é muito prescrito e muito vendido, as pessoas não sabem disso. E ele tem ótimos resultados na SOP. Tem o myo-inositol, que é um dos suplementos mais estudados. As pacientes que têm SOP, geralmente elas estão em um processo oxidativo, então é legal a gente entrar com antioxidantes. Então, piquenogenol, resveratrol, que é aquele famoso da uva também, é muito bom, piquenogenol. Existem 4 nutrientes aí que melhoram muito a sensibilidade do receptor da insulina, que é o magnésio, famoso também, vanádio, manganês e o cromo. Eu gosto muito do cromo porque, além de ele melhorar essa resistência insulínica, né, a nível de receptor, ele também ajuda muito na vontade de comer doce. Ah, sim. Então, isso é bem importante, que é uma coisa que me pegava muito também, de não poder comer o açúcar, o doce. Exatamente. E geralmente quem tem a síndrome do ovário policístico são pessoas que gostavam de doce. Sim. Eram formiguinhas, na maioria das vezes. Né? E às vezes a pessoa fala, eu nunca gostei de doce. Tá, mas aí você gostava de massa, de pão. É um carboidrato refinado igual. Sim. No fim vira açúcar. Exato. Né? Então, doce é uma forma, assim, simplista de falar, mas gosta de carboidrato refinado. E aí o cromo, ele ajuda a tirar essa vontade. Então, a gente tem cromo GTF, cromo piconilinato e tal. Então, geralmente, a gente associa isso e aí ele já age de 2 formas positivas para quem está no tratamento, né? Tá. Não, ótimo. Acho que isso é muito legal das pessoas saberem ali um pouquinho, pelo menos, dos suplementos, medicamentos que elas podem tomar. E a gente já comentou ali um pouquinho sobre isso, mas quais são os alimentos que você acha que são os piores para a SOP, que a pessoa tem que evitar ou tirar da dieta? Olha, tudo que é refinado e... assim, ó, já vou falar alguns alimentos, mas eu diria assim, ó, comida. Se você comer comida, não tem muito erro, sabe? Porque às vezes a pessoa entra numa neura de eu não posso comer muita fruta, não sei o quê. Não, come comida que fica legal.
sabe? Então, o que tem que tirar? Tudo que é empacotado, aquilo, né? Tudo que você desembala, né? Então, procure comer coisas que você descasca e não coisas que você desembala. Chocolate, bala, bolo, macarrão, né? Então, tudo que é industrializado, na verdade. Sim. É. Sim. Então, esse é um jeito, assim, prático e rápido da pessoa começar a entender, né? Porque eu acho uma coisa importante as pessoas entenderem a diferença entre carboidrato, gordura e proteína, que são os macronutrientes. Sim. Que é uma coisa que a gente deveria aprender na escola, porque, afinal, é tudo do que é composto o nosso alimento e a gente não aprende, né? Então, tem muita gente que chegava para mim e falava assim, eu não sei o que é carboidrato, né? Então, aí eu explicava, olha, existem 3 macronutrientes. Então, tudo que a gente come é ou a composição desses daí, que é a proteína, né? Então, falando sobre proteína, carne, frango, peixe, ovo, isso é proteína, né? Gordura, azeite de oliva, manteiga, isso é gordura. E carboidrato, arroz, batata, beterraba, tudo que nasce embaixo do solo, carboidrato. Então, esses são 3 macronutrientes. Então, isso também é uma coisa fácil da pessoa começar a olhar. Nossa, isso é o quê? Nossa, proteína. Ah, isso é proteína com gordura, né? Tipo, às vezes a carne é proteína com gordura. Sim. E aí, começar a aprender isso também ajuda a saber o que tem que diminuir. Porque daí a pessoa fala, nossa, eu tenho que aumentar o consumo de proteína, né? A gordura, se forem gorduras saudáveis, eu posso ter um percentual e eu tenho que diminuir o carboidrato, principalmente o industrializado. Sim. Então, isso também é um jeito de a pessoa ir aprendendo e não ficar refém, né, de tudo perguntar, de tudo pesquisar e tudo mais. E o que você acha que seriam as gorduras saudáveis que a pessoa pode incorporar? Olha, azeite de oliva é extremamente saudável. Óleo de coco é uma opção para cozinhar, né? Porque o azeite de oliva ele é muito saudável, tanto que na Espanha ele é chamado de oro líquido, né? Mas ele é bom cru. Sim. Se você for cozinhar, ele acaba perdendo as propriedades dele. Aí, então, para cozinhar, você pode usar banha de porco, né? O difícil é achar um porco orgânico, né? Sim. Ou que também, às vezes, dá um pouco de cheiro, além de ser difícil de achar. Então, pode usar a gordura do coco, né? Amêndoas, né? As amêndoas, castanhas, tudo isso é gordura, com um pouquinho de carboidrato. Então, essas coisas são saudáveis. Mas aí, você também tem que dosar isso. Porque às vezes a pessoa se empolga e aí vai lá e compra um saco de nozes e come inteiro, né? Sim. E aí é muita gordura, né? Então, a gente fala, coma gordura, o cérebro usa gordura, né? O corpo precisa de gordura. Antigamente as pessoas comiam banha de porco no pão todos os dias, conservavam a comida na banha e não tinham problema de sobrepeso. Porque o corpo, ele usa gordura também para gerar energia, né? Mas numa certa quantidade. Sim, claro. Né? Tudo em excesso, em exagero, não vai te fazer bem. Até uma coisa interessante é o seguinte, inclusive a proteína em excesso, o corpo consegue fazer ela virar carboidrato. Se a pessoa está consumindo muita proteína, uma quantidade muito alta, o corpo tem um mecanismo para fazer essa proteína virar carboidrato para ele poder utilizar. Então, nossa, isso é bem interessante, uma coisa que eu não sabia. Ainda mais com a onda aí do pessoal de comer muita proteína, tudo é proteico, então... Então, tem também, né? E aí você tem que ver. Claro que daí vai ser um carboidrato em menor quantidade, mais saudável e tudo, mas é uma coisa interessante que as pessoas realmente não sabem. É bem interessante. Eu não sabia, por exemplo. Acho que pra encerrar esse assunto, assim... Existe alguma outra coisa que você queira pontuar, que você acha que a gente não falou, que é importante das pessoas saberem? Olha, um sono reparador. Eu acho que a gente até tocou no assunto, mas falar melhor, sabe? Colocar um horário para dormir. Não muito tarde. Porque durante a noite a gente libera hormônios do crescimento. A gente faz o detox do fígado, né? Do que a gente comeu. Então, a gente parado auxilia o intestino também. Então, dormir mais cedo, porque o sono antes da meia-noite ele é mais reparador. Acordar também, né, num horário determinado. Então, ter essa rotina de sono ajuda muito a melhorar a qualidade de vida, a resistência insulínica e toda a síndrome metabólica em si. Tá ótimo. Eu acho que o sono é muito importante mesmo. Tem muitas pessoas que não levam tanto em consideração ou pensam que outros fatores são mais importantes, mas é realmente muito importante para o nosso corpo, né? E a gente se organizou como sociedade também
para que as coisas sejam feitas à noite, né? Sim. Então, a gente, se você for ver, olha que interessante, você procura bons restaurantes. Eu não gosto de comer muita comida à noite, né? Uhum. Eu não sinto que o meu sono tem tanta qualidade. E às vezes tem um restaurante legal que eu quero conhecer e tal, e aí eu quero almoçar nesse restaurante. Porque o almoço é mais tranquilo, eu tenho a tarde toda para digerir, para Sim. gastar e tudo. E a grande maioria dos bons restaurantes não tem almoço, Uhum. só tem jantar, né? Então aí você acaba sendo obrigada a comer, tipo, mais tarde, né? Então, e aí, claro, aí até você terminar a comida, voltar para casa, se arrumar, ir para o sono. Então, a gente se organizou como sociedade para dormir muito tarde. Isso está prejudicando a gente também. Isso é verdade, com certeza. Eu sinto muito isso também. Às vezes eu quero estar ali, quero também ir no restaurante, ou ficar com a minha família à noite. Mas isso são coisas que acabam piorando o sono, né? Então é difícil de conciliar os dois. É difícil. O jeito que a gente estruturou o nosso dia a dia acabou atrapalhando um pouco. Sim. Mas a gente vai fazendo algumas concessões, umas coisinhas, ele É. vai ajustando E também tem uma coisa, Júlia, que como você falou aí algumas vezes, quando você começa a sentir o bem-estar, quando você começa a perceber como você se sente melhor, como você acorda disposto, como a sua mente está mais clara, como a sua pele está mais bonita, quando você vai percebendo, né, isso, você também não quer perder isso. Sim. Quando você se apaixona pelo bem-estar, mas você tem que experienciar ele de verdade. Uhum. Aí você fala, puxa vida, eu não quero mais perder. Uhum. É tão bom quando eu tô bem, né? É muito. Mas acho que, mais uma vez, é importante pontuar, que eu já tinha falado ali, é importante ter essa paciência e essa constância. É. Porque eu também, depois de um mês de fazer uma dieta, eu ainda não tinha visto. Uhum. Então eu pensei, mas não tá funcionando? É. Então eu não vou fazer? Uhum. Mas não é assim. Não é Demora. assim. Demora. É por isso que a pessoa tem que ter um suporte, porque é normal desanimar. Sim. É do ser humano, a gente desanima mesmo, né? E principalmente que no início tem um esforço grande, né? Que é para sair da inércia, né? Sim. Então a força para sair da inércia ela é maior. Depois no movimento fica menor. Só que você tá ali naquele momento de sair da inércia e você fala, pô, não tô vendo nada, né? Então é super compreensível. E por isso que eu falo que quem cuida de paciente com SOP tem que estar ali para acalmar, para falar, escuta, mais um pouco, vamos, daqui a pouco a gente vai fazer os exames, você vai ver melhora, né, devagar. Isso não veio em um mês, não vai melhorar em um mês. Isso Sim. são anos de construção, de comendo doce, de criando resistência insulínica, né? Às vezes é uma questão genética. Então, assim, vai levar bastante tempo. Sim. Infelizmente. Infelizmente. Bom, o fechamento aqui do podcast, eu gosto de fazer uma rodada relâmpago. Vamos que lá? eu falo uma frase, uma palavra, e você me responde com o menor número de palavras possível. Tá bom, vamos lá. Uma palavra que te descreva. Mudança. Gostei. E faz sentido. Amo mudar. Uhum. Tudo. Mudar de casa, mudar de profissão, mudar de pensamento, tudo. Adoro mudar. Eu também. Acho que seria a minha também. Eu amo mudança. Ai, que legal. Comida favorita. Olha só, nunca é coisa saudável, né? Nunca é rabanete e alface. Não vai ser, né? Não vai ser, né? Polenta frita. Nossa. Eu amo. Polenta frita, muito bom. Muito bom. Às vezes, quando eu quero me dar um presentinho assim, Um mimo. Eu vou lá e compro polenta frita. Nossa, é uma delícia. É muito bom mesmo. Ótima escolha. O seu suplemento favorito, mais saudável? Prata coloidal. É verdade, é verdade. Eu adoro a prata porque ela tem inúmeros benefícios, né? Aqui o governo brasileiro, né, a Vigilância Sanitária, que é o órgão regulamentador aqui no Brasil, ele não reconhece todas as propriedades da prata, né? Uhum. Mas a prata mundialmente é reconhecida como um potente antibiótico, um potente antifúngico e um potente antiviral, né? Tem centenas de estudos, inclusive lá no nosso site a gente tem esses estudos. E cada vez mais a gente está vendo os benefícios das nanopartículas. Sim. Né, na saúde bucal, no equilíbrio da microbiota, como alternativa de tratamentos, como melhora da imunidade. Então, não é à toa, né, que eu decidi iniciar isso, porque eu realmente sou fã dos benefícios. E realmente é um suplemento muito bom, que eu já usei também, vi muita melhora. Se você quiser falar um pouquinho da Omacura, do que você está fazendo agora também. Eu conheci a prata quando eu morei no exterior, quando estudei lá. E fiquei encantada, assim, com os resultados e com os relatos e tudo. E aí, quando eu vim para o Brasil, eu trouxe.
e comecei a usar no dia a dia, né? Para as mais diversas coisas. E me surpreendi muito com os resultados, assim. Até hoje, 10 anos depois, ainda me surpreendo. Sabe, tem gente que fala assim, eu vou usar na psoríase. Eu penso, pô, mas não tem relato de melhora, né? Mas eu tô passando com spray 3 vezes por dia em cima da psoríase e tal. Aí eu fico meio assim, né? Porque depois a pessoa volta e fala assim, nossa, eu melhorei, manda foto e tal. Eu falo, gente, nem eu não sabia. Sim. Né? Então, assim, até hoje eu me surpreendo com quantas coisas a prata pode melhorar. E aí, vendo isso, todo esses benefícios, esses relatos, esses resultados, conjuntivite melhorar em 1 hora, assim. Pessoa Nossa. com o olho vermelho, saindo pus e tal, não sei o quê. Né? Eu falei, vamos passar aqui a prata e a gente espera. E aí, 1 hora a pessoa estava ótima, né? Então, dor de ouvido, sinusite, infecção urinária. Já vi tantas coisas incríveis. E aí eu falei, nossa, a gente precisava disponibilizar isso para mais pessoas. Né? Porque é uma coisa sem contraindicação, sem efeitos adversos e que beneficia tantas coisas. E aí eu chamei meu marido e falei, vamos trazer um composto, uma prata, para o Brasil que seja confiável, bem feita, num laboratório, porque o que tinha antes era tudo caseiro, né? As pessoas faziam às vezes com água da torneira. E eu falei, não, vamos fazer com água, né, padrão laboratório, controle dos minerais da água, com o processo todo verificado, controlado, laboratório e tudo. E ele topou a ideia, né, porque ele gosta muito de construir máquinas e tal. E aí acabou surgindo, e surgiu pequena e foi crescendo assim espontaneamente, mesmo pelos resultados, pelas pessoas indicando e falando. E aí virou o que é uma cura hoje. Sim. Não, é muito incrível. E parabéns pela iniciativa, eu acho que é demais. Até me lembrou de voltar a tomar e usar a prata coloidal, porque realmente é um suplemento muito incrível que ajuda em muitas coisas. É muito. Nossa, todo dia. Ontem a menina estava fazendo a minha unha, ela ganhou de um outro cliente. E aí ela falou assim, você sabe que meu marido vivia gripado. E depois que ele começou com a prata, ele nunca mais teve gripe. Eu te falei isso. Daí eu falei, não, você não me falou dela. Ele não teve mais gripe. Né? Daí eu falei, olha que legal e tal. Então você veja, né? E aí ela ganhou um frasco da nossa prata de uma outro cliente que ela atende. Sim. Né? Que falou bem e tudo mais. E aí encorajou ela a usar. Porque também tem isso, né? Às vezes se a gente fala, parece assim, tá vendendo o seu peixe, né? Mas é tão legal quando outra pessoa fala bem, a pessoa tem resultado e tal, e ela fala, nossa, nem te falei, agora a gente é fã também, até eu já indico e tal. É muito gostoso. Ai, que legal. Muito legal. Muito legal. Tá, próximo ali. Workout preferido. Pádel. Pádel. Nunca fiz. Ai, muito legal. Tente, porque é muito mais fácil que o tênis. O tênis é um jogo que exige muita técnica, né? Muito tempo de preparo para você conseguir jogar, a quadra é muito grande e tal. E o pádel, ele é muito mais simples. Sim. E ele é muito mais dinâmico, porque é sempre jogado em dupla, né? Então, são sempre 4 em quadra. E ele é uma quadra mais curta, não tão técnica. Então, assim, você faz 1, 2 aulas, você já sai jogando. E é gostoso demais, porque você não para. Então, assim, durante o jogo, você não para por 1 minuto. Então, não deixa de ser um aeróbico também. Sim. É bem gostoso. Eu recomendo, assim, para fazer umas aulas experimentais e tal. Tá, eu vou tentar e depois eu te conto. Então tá. A experiência. Combinado. E a última ali é cidade preferida. Londres. Nossa, eu fui também, me apaixonei. Ai, é muito legal, né? É muito legal. Amo Londres. Quando eu vou lá, assim, eu me sinto no mundo. Eu sou apaixonada. Apaixonada, assim. Me dá um desespero que eu quero ficar. Toda vez que eu vou, não quero ir embora daqui. Não sei, lá tem uma coisa muito especial pra mim, assim. Tem Gosto mesmo. Muito. Também me apaixonei. Fui lá agora e, nossa, não queria voltar. Gostou mais que Nova York? Gostei, muito mais. Então, olha que legal. Adorei. Porque muita gente fala assim, não, Nova York é muito melhor que Londres. Eu falo, gente, eu não sei, Londres pra mim é tudo. Também. Um dia ainda vou morar em Londres. Na Sim. verdade, eu morei 3 meses em Londres, mas eu era muito nova. Eu acho que eu tava no 3º ano da faculdade. E aí... Então, assim, 3 meses nem é bem morar, né? Mas foi uma experiência incrível e eu, fui muito feliz naquele período. Tenho vontade de repetir com mais tempo e agora com mais maturidade também. Não, mas é legal passar esse período ali e... eu fiquei só 10 dias, eu falei, nossa, que cidade legal. É muito. Eu ficaria também. Não, tudo acontece lá. Sim. É impressionante, assim. E os ingleses, eles têm uma forma de pensar muito legal também, sabe? Eu, na Espanha, quando eu fiz faculdade de medicina na Espanha, tinha ingleses na minha turma. E eles têm uma forma de pensar muito legal, sabe? De respeito, uma coisa que a gente ainda está discutindo e que para eles lá já é muito
óbvio, né? Então, de finesse, de respeito, de ser adequado. Nossa, eu gosto muito. Acho tudo muito legal lá. As também. pessoas e tudo. Também. Ai, que legal. Então vamos trocar ideias sobre Londres. Vamos. Mas eu acho que esse é o fechamento mesmo. A gente para por aqui. E queria te agradecer pela participação, pelas dicas, por falar pra gente mais um pouquinho sobre a SOP e sobre a medicina e dar essas dicas. Acho que foi muito importante, muito legal. Então, muito obrigada por ter topado. E, Daisy, espero que vocês tenham gostado muito do episódio. Fiquem ligadas para o próximo. E, enfim, espero que a gente esteja aqui para mais. E um beijo para todas. Uma boa semana. Beijo. Também quero agradecer e quero que o podcast das Daisy tenha vida longa e que tenham muitos convidados interessantes. Você é uma entrevistadora encantadora e muito bom. Obrigada. Que isso faz muita diferença no podcast mesmo, Uhum. né? Então, parabéns. Conte comigo sempre que precisar e eu vou estar lá assistindo, acompanhando, torcendo por você. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo, gente. Um beijo. Até. Até.